Bom dia a todos, mais uma aula começando aí no canal do YouTube da Igreja Batista na Praia de Ramos. Muito obrigado por você estar sintonizado mais uma vez nesse canal. Deus abençoe. Hoje estaremos vendo mais uma lição, que é a 12ª, tá? 12ª lição. Pelo qual a gente trabalha hoje. Obrigado por você estar sintonizado aí nesse canal. Deus abençoe você, toda a sua família, todas as pessoas que te cercam, tá? Deus abençoe. Vou fazer uma oração. Deus e Pai, no nome de Cristo Jesus, estamos reunidos, tanto presencialmente quanto internamente, no lar, na casa, na residência. Ó Deus, mas esse estudo seja o estudo de bênção, o estudo de glorificação para o Teu nome, que sejamos edificados nas nossas leituras e nas nossas meditações. No nome de Jesus, abençoe tanto os alunos quanto os professores, todos que estão sintonizados nas suas residências. Abençoe da mesma forma, no nome de Jesus. Amém. 12ª lição, a vinda do Senhor Jesus. Os textos bíblicos são Mateus 24 e Mateus 25. Mateus 25, versículo 21, é o texto, né, o versículo áureo. Então vamos lá, pegue sua Bíblia aí. Vamos ler Mateus 25, versículo 21. O 21 vai dizer: O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Esse então é o versículo que a gente tem como texto áureo, tá certo? Mateus 25, versículo 21 vai dizer aí do servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Pegando aqui a leitura da revista. Quanto à vinda do Senhor Jesus e o fim dos tempos, a igreja deve estar preparada, tendo a devida coragem e um cuidado diligente com os falsos profetas. Deve-se conscientizar-se que a tribulação será inevitável. Mas os escolhidos de Deus serão preservados. Deve discernir as ocorrências no mundo e manter-se em paz para o encontro com Cristo em glória. Deve manter-se prudente e vigilante, sem perder o foco para o encontro com o noivo. Deve vertir seus dons e talentos para o avanço do reino, consciente de que haverá prestação de contas. Deve ir em busca dos perdidos, cumprir com o mandato social e assistir aos vulneráveis.
O hino Já Refúgio a Glória Eterna expressa muito bem a nossa adoração à luz do texto desta lição. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostra cada vez vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. 153 do HCC, hino tradicional americano, tá certo? Então a vinda do Senhor Jesus, né, deve ter essas particularidades aí, tá? Principalmente da igreja, tá? A igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a sua noiva, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Jesus é o cabeça, né? Então a igreja é o corpo, né? E cada membro da igreja é um membro do corpo. Então deve-se estar preparada para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Conscientizar-se os que estão despreparados, né? Preparar aqueles que estão vulneráveis, né? Assistir a quem deve assistir, né? E cuidado com os falsos profetas. Tudo isso é parte da igreja e faz parte da igreja. Quanto à vinda do Senhor Jesus e o fim dos tempos, a igreja deve estar preparada, ter a devida coragem e um cuidado diligente com os falsos profetas. Cuidados com os falsos profetas. Mateus, capítulo 24, versículo 1 até o 14. Esse texto, Mateus 24, do 1 até o 14, faz parte do último discurso do Senhor Jesus e trata do fim de todas as coisas e como a igreja deve se aportar diante desse evento. Depois das controvérsias que Jesus enfrentou no templo, enquanto se retirava, os discípulos aproximavam-se dele para mostrar as edificações. As edificações do templo, seguindo mais adiante de um dos pontos do Monte das Oliveiras, onde pudesse ver o templo. Ele lhes dirige a palavra: vocês estão vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Os discípulos ficaram perplexos e ao mesmo tempo curiosos. Eles se voltam para Jesus fazendo algumas perguntas. Quando essas coisas acontecerão? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do tempo, fim do mundo? O Senhor Jesus responde-lhes a indagação, ainda que a sua resposta contemple ante si acontecimento composto entre a destruição de Jerusalém e a sua vinda. Jesus elenca os sinais que acontecerão: o fim dos tempos, falsos cristos, guerras e rumores de guerra, fome, terremotos, perseguições, falsos profetas, esfriamento do amor. Mateus não parece incluir a mensagem do Evangelho como sinal do mundo, mas o fato é que esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O interessante é que todos esses sinais já acontecem desde os tempos da igreja primitiva, até em nosso tempo. No entanto, eles estão se intensificando cada vez mais. Penso que seja necessário destacar que no ano 70 da era cristã houve uma singular perseguição, extrema destruição da cidade de Jerusalém. O templo de Jerusalém ficou em ruínas e a devastação foi tamanha conforme a fala do Senhor Jesus. Então, esse é o primeiro tópico.
né? Vai falar aí da vinda de Jesus. A igreja deve estar preparada com a devida coragem, cuidado diligente com os falsos profetas. Segundo tópico, quanto à vinda do Senhor Jesus e o fim dos tempos, a igreja deve conscientizar-se que a tribulação será inevitável, mas os escolhidos de Deus serão preservados. Mateus capítulo 24, 15 e 28. Então, o primeiro tópico vai falar que a igreja deve estar preparada e com a devida coragem e com diligência. O segundo tópico, a igreja deve se conscientizar da grande tribulação, tá? Entender que os escolhidos de Deus serão preservados. Esta porção do texto é uma das mais enigmáticas e, portanto, não há consenso, pois mescla a realidade da destruição dos acontecimentos na Judéia com os sinais da vinda de Jesus, especialmente sob a grande tribulação. O Senhor Jesus inicia esta pericope falando da grande abominação da desolação que houve no Templo de Jerusalém, aplicada historicamente a Antíoco Epifânio, que ofereceu sacrifício a Zeus no altar do Senhor. Esta abominação seria apenas um sinal das grandes atrocidades que se seguiriam por meio do Antíoco na perseguição aos judeus. Jesus os orienta para que eles fugissem para os montes. Esta fala parece dizer sobre questão geográfica mesmo, a fim de dificultar os seus perseguidores. Nessa perseguição, eles deveriam ter um único foco: fugir, abandonando as coisas. Há uma preocupação com as grávidas, que teriam dificuldade de se locomoverem, com aqueles que têm bebês de colo e por isso amamentam, e com a relação ao sábado, onde os judeus se tornassem inertes em todos os sentidos por causa das suas religiosidades, e uma preocupação com o inverno, que é extremamente rigoroso. Naquela região, toda essa devastação que houve em Jerusalém fora pela rejeição e desprezo que dispensaram ao Filho de Deus. O juízo já estava decretado, e a história narra horrores sobre o que aconteceu, sobre a destruição de Jerusalém. Essa devastação e esses ultrajes continuam acontecendo na vida de todos aqueles que se rejeitam, desprezam o Filho de Deus. Não estou falando apenas dos ímpios, mas também de pessoas que estão inseridas na igreja e que, embora não verbalizando, desprezam o Filho de Deus, a igreja de Deus, a palavra de Deus, o servo de Deus, e todas as atitudes são evidentes que desprezam o próprio Deus. No decorrer do texto, Jesus passa da tribulação de Jerusalém para a tribulação do final dos tempos. Um destaque especial aos escolhidos de Deus é que eles são os eleitos, os quais têm os seus nomes escritos no livro da vida, antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Mas, do ponto de vista humano, são aqueles que, mediante arrependimento e fé, entregaram suas vidas a Jesus e, portanto, foram regenerados e batizados com o Espírito Santo. Estes são os escolhidos que serão preservados não por suas habilidades, nem por seus méritos, mas pelo próprio Deus. A tribulação fora abreviado como um decreto de Deus para preservar aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus e que compõem a igreja de Jesus. Os versículos 23 e 28 até o 28, os versículos de 23 até o 28, narram aquilo que os estudiosos chamam de falsa parousia, isto é, uma falsa vinda de Jesus. A igreja contemporânea já vive em perâmbulo dessa realidade.
percebemos que algumas igrejas chamadas cristãs aparentam-se verdadeiras e escolhem seus próprios messias. O Senhor Jesus deixa claro que o sinal da sua vinda será notório do Oriente ao Ocidente e que todos verão, esta parte do texto é concluída com uma frase, virando aqui a página, que o Senhor Jesus diz: pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntarão. É possível que os cadáveres digam a respeito aos mortos espirituais entre os judeus que foram perseguidos pelo Império Romano, os quais têm o símbolo de águia como símbolo da guerra. O abutre seria uma espécie de águia, ou mesmo entre aqueles que dão ouvido aos falsos sinais da vinda do Senhor Jesus, porque converte-se ao falso evangelho e, portanto, vive uma falsa vida cristã e, consequentemente, tem uma falsa expectativa da vinda de Jesus, ok? Esse é o segundo tópico, primeiro tópico, segundo tópico. O segundo tópico vai falar da conscientização da tribulação, que será inevitável, né? Mas os escolhidos serão preservados, tá? Então, os escolhidos de Deus, tá? Para mim e para você que está aí sintonizado no canal da igreja, da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos. Eu sou membro, né? Sou parte da igreja. Você está assistindo, quem sabe você seja parte da igreja, por você estar em home office, né? Ou recluso na sua residência, ou até mesmo aqueles que são eleitos, aqueles que são regenerados, batizados no Espírito. Esses são os escolhidos, esses serão preservados, né? Então, tem esse destaque aí, dado pelo próprio Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, são detalhes da própria palavra de Deus que diz, né, que quem são, quem vai estar, quem é, né, os escolhidos de Deus. Então, arrependimento, fé, entregaram suas vidas a Jesus, regenerados e batizados com o Espírito Santo, esses são os escolhidos. Então, são os destaques, a escolha de Deus para os escolhidos. Então, quem tiver dentro, né, quem tiver nesse quesito, esses requisitos mínimos prontos, esses serão destacados no final, tá? Então, vamos lá para o terceiro tópico. Primeiro, o segundo já foram, né? Então, o terceiro tópico tá aqui, página 70. Quanto à vinda do Senhor Jesus, o fim dos tempos, a igreja é conscientizada a discernir as ocorrências no mundo e manter-se em paz para o encontro com Cristo em glória. Mateus capítulo 24, 29 até 51, versículo 29 até 51. Ler aqui. Após o momento dos falsos sinais e da vinda de Jesus, virá a verdadeira parousia, a verdadeira vinda gloriosa do Senhor Jesus. Ela acontecerá após a tribulação, pois a vinda de Jesus é precedida pelas dores de parto que são refletidas pelos sinais no céu. O escurecimento do sol e da lua, a estrela cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Não são poucos os estudiosos que atribuem a esses fenômenos uma interpretação alegórica, mas há sim uma literalidade nesses sinais, haja vista que estes fenômenos já aconteceram, é claro que numa menor proporcionalidade da história. A manifestação gloriosa do Senhor Jesus será vista nos quatro cantos da terra. Os anjos tocarão as trombetas e terão a incumbência de reunir os escolhidos.
Esta passagem de Mateus concorda com o Apocalipse 1:7, quando diz: ele vem com a nuvem e todo olho verá, até com até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. O que fica evidente nesse texto é que a vinda do Senhor será vista por todos os homens de todos os tempos. O lamento por muitos que o verão se dará por causa da rejeição que dispensaram o Filho de Deus. A figueira, muito conhecida na região, torna-se uma boa analogia da vinda de Jesus, porque era uma das árvores frutíferas mais presentes e sinalizavam a chegada da primavera. Da mesma forma, o tempo iria anunciar que a vinda de Jesus estaria próxima. Jesus lhes assegurou, dizendo: esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Mateus 24:34. O óbvio desta fala é que não estava dizendo a respeito da destruição de Jerusalém, pois Jesus não veio naquele tempo, mas muito provavelmente a palavra geração pode ser uma alusão ao início do período que se inicia com as dores de parto ou grande tribulação. Então tá aí o terceiro tópico, tá? Conscientização das ocorrências no mundo e manter-se em paz para o encontro com Cristo em glória, tá certo? Então, manter-se em paz, visto que a consciência é essa mesmo, né? É o natural, espiritualmente falando, tá? Que vai acontecer. Tribulação, perseguição, dores de parto, perdas, né? Tudo isso irá acontecer. E aí, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, devemos aí estar em paz com Cristo Jesus. A lição em foco. Boa parte dos crentes que são enganados pelos falsos cristos e pelos falsos profetas são aqueles que ainda não entenderam bem o evangelho do Senhor Jesus. São aqueles que confiam em promessas tolas e buscam na igreja algo que ela possa oferecer. Geralmente buscam um cristianismo confortável, que tenha glória, mas não na cruz. Pensam em desfrutar apenas das guloseimas do reino, mas não tem Cristo como Senhor de suas vidas. Se queremos nos precaver para a vinda do Senhor Jesus, precisamos permanecer firmes na rocha que é Cristo. Assim como nos orientou com relação aos sinais, não precisamos ter medo de absolutamente nada, mas é necessário que exercitamos da piedade, a fim de sermos exemplos em amor num mundo tão carente e inafetuoso. O Senhor Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Penso que esta perseverança esteja ligada à confissão de que Jesus é o Senhor diante de todas as pessoas ou circunstâncias. Quem de nós poderia perseverar até o fim se não fosse pelo próprio Espírito de Deus? A doutrina da perseverança dos crentes nos ensina que, uma vez salvos, salvos para sempre. Quem chega à maturidade cristã reconhece suas próprias limitações e vulnerabilidade e sabe que necessário é lançar-se nos braços do Senhor a fim de que Ele nos sustente e nos faça permanecer perseverante em sua presença. Tá? Isso é a lição em foco para tomar uma atitude. Se passaremos ou não pela grande tribulação, não sabemos ao certo, mas o que sabemos é que a tribulação e o sofrimento são inerentes à vida cristã. Oportuno seja lembrar o dizer de Paulo em Romanos 8:35 e o versículo 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é o apóstolo Paulo em uma das suas cartas dentro da Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 35 e o versículo 37. Dois versículos aí
que eu acabei de ler do apóstolo Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separa do amor de Cristo, tá? Então, essa é a 12ª lição. Semana que vem é a última lição e começaremos mais uma nova lição a partir do mês de julho. A gente está no dia 20 de junho, né? E se Deus quiser, né? Ainda mais recebendo dele as informações, orientações da parte dele para os nossos corações e o crescimento espiritual de todos, tá? Se você ainda não recebeu Jesus Cristo no coração, receba, tá? Se você já é crente, já sabe dessa todo essa gana de informações sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, de fato você está consciente, de fato você está sabido das coisas que virão, tá? Então isso é legal, isso é oportuno. Se você puder influenciar outras pessoas, influencie, tá? Vamos orar para a gente terminar mais essa nova lição. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Querido Deus e amado Pai, no nome de Cristo Jesus, que cada dia, que cada momento, a consciência nossa esteja apontando para a vinda do seu Filho Jesus Cristo. E que no Senhor e na sua palavra estejamos perseverando, confiando, seguros que pode ser no piscar de olho. Então, assim, nós que perseveremos até o fim, seremos salvos. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Ser com todos, da tua casa, da tua família, ser com aqueles que ainda não têm a convicção ou ainda não aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, confirmando, Pai, a cada dia que eles podem ter essa oportunidade e que nada está perdido, mas que no Senhor é possível dar a volta por cima e é possível melhorar o status diante do Senhor. No nome de Cristo Jesus, que toda a terra conheça plenamente a Jesus, o Salvador de todos os povos. No nome dele que eu te oro e te agradeço. Amém.